Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo em um tema super interessante. Como a melatonina, aquele hormônio que a gente associa ao sono, pode na verdade ser um baita diferencial para atletas. E não é achismo, não. Tudo isso é baseado numa revisão científica gigante que descobriu uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Pois é, essa pergunta que vale o ouro. A gente sempre pensa em melatonina e já vem a imagem de uma boa noite de sono, né? Mas e se o potencial dela for muito além disso? Principalmente para quem pega pesado nos treinos. Será? Bom, vamos começar pelo começo. Todo atleta, seja amador ou profissional, encara um dilema constante, um verdadeiro inimigo que aparece sempre que a gente força os nossos limites. E aqui está ele, o tal do dano muscular induzido pelo exercício ou, para ficar mais fácil, DME. É basicamente o preço que se paga por um treino intenso. Essas pequenas lesões nos músculos são a causa daquela dor que aparece 1 ou 2 dias depois, sabe? E o pior, se a recuperação não for bem feita, o próximo treino fica totalmente comprometido. E se a gente te dissesse que a ajuda para acelerar essa recuperação pode vir de um lugar que ninguém esperava? É exatamente aqui que a melatonina entra na nossa história. Mas não só para ajudar a dormir, e sim como um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. E olha, isso aqui não é só uma teoria, não. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores fizeram um verdadeiro pente fino. Eles começaram com mais de 400 estudos e foram filtrando, até chegar nos 19 mais importantes. Foi um trabalho de detetive para achar a resposta. Só que aí a história ficou bem maluca. Os resultados que eles encontraram eram totalmente conflitantes. Em alguns estudos, a melatonina parecia um super-herói. Em outros, ela atrapalhava tudo, deixando os atletas com sono, com tempo de reação mais lento. Virou um verdadeiro mistério. E isso leva a gente para a pergunta central de tudo isso. Afinal, a melatonina ajuda ou atrapalha o atleta? A resposta que a ciência encontrou é surpreendente. A questão não é se usar, mas sim quando usar. E aqui está a grande virada de chave. O fator que explica todos aqueles resultados confusos que bota ordem na casa é um só: o timing. É isso mesmo, a hora em que a melatonina é tomada muda completamente o resultado do jogo. E aqui a gente entende o paradoxo. Se a melatonina for tomada de dia, ou um pouco antes de treinar, ela pode ter aquele efeito sedativo que, obviamente, vai atrapalhar. Mas, se for tomada à noite, antes de dormir, aí ela trabalha quietinha nos bastidores, otimizando toda a recuperação do corpo durante o sono. Então, qual é o número mágico, a regra de ouro? É essa aqui, uma janela de tempo. A análise mostrou que para ter os benefícios sem os efeitos colaterais, precisa ter um intervalo de mais de 6 horas entre tomar a melatonina e começar a se exercitar. 6 horas. Ok, agora que a gente já sabe o quando, vamos entender o quê. Em quais áreas do desempenho a melatonina realmente faz a diferença se for usada do jeito certo? Esse gráfico aqui resume tudo de um jeito muito claro. Olha só, a melhora mais nítida, de longe, é na resistência. Na potência explosiva, tem um ganho pequeno. Agora, para força e velocidade, os estudos não mostraram o efeito que vale a pena destacar. E, para quem gosta de números, aqui estão eles. Usando uma medida estatística chamada diferença média padronizada, ou DMP, a gente vê o tamanho do efeito. Um valor de 0,58 para resistência é considerado um efeito moderado, o que no esporte é muita coisa. Já o 0,29 para potência explosiva é um efeito pequeno, mas que, dependendo do esporte, pode ser aquela beiradinha que faz a diferença. Agora vamos para o outro lado da moeda. Não é só sobre melhorar o desempenho, mas também sobre proteger o corpo. Como é que a melatonina atua para diminuir aquele dano muscular que a gente falou no começo? E a resposta está nesse número, 0,59. Ele representa a redução de um marcador de dano muscular muito conhecido, a creatina quinase, ou CK. Para simplificar, quando os músculos sofrem microlesões, o nível de CK no sangue sobe. E o que esse 0,59 significa na prática? Significa muita coisa. É uma redução importante no dano muscular que se traduz diretamente em algo que todo atleta quer: uma recuperação mais rápida e menos dor muscular no dia seguinte. Ou seja, a melatonina ajuda a blindar os músculos. Certo, depois de toda essa informação, como a gente transforma isso num guia prático? Vamos resumir tudo a que a ciência descobriu na forma mais inteligente de se usar a melatonina para performance. Basicamente, é um manual de 4 passos bem simples. Primeiro, tomar sempre à noite, antes de dormir. Nunca antes de treinar. Segundo,
respeitar aquela janela de mais de 6 horas até o próximo treino. Terceiro, o foco principal do benefício é na resistência. E quarto, não espere ganhos de força ou velocidade, porque a ciência não confirma isso. É um protocolo bem direto ao ponto. E tem mais, a análise também mostrou quem são as pessoas que mais se beneficiam. Atletas de competição, naqueles períodos de treino muito puxados, são o grupo ideal, principalmente os que fazem provas de resistência. E uma curiosidade, atletas adolescentes parecem responder ainda melhor no quesito potência. Ah, e sobre a dose. Os estudos viram que doses um pouco maiores, ali entre 6 e 10 miligramas, tiveram os melhores resultados para resistência. E com isso, a gente fecha o ciclo. A pergunta final muda completamente. Não é mais se a melatonina funciona, mas sim como ela se encaixa nos objetivos de treino de cada um. O grande segredo, como ficou claro, está todo no timing.